Está no ar, estourando a bolha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você vai ouvir esse programa. Estamos no ar com mais um Estourando a Bolha, um podcast de alunos da USP, do IAG. Meu nome é Bob e pra mim pólen não é semente. O meu nome é Flor e hoje vamos falar um pouco sobre paulo-ontologia. Meu nome é Ariel e eu nunca pensei que daria pra brincar de Sherlock Holmes com pólenes. Olha. Bom, meu nome é Paulo, também sou chamado de Al Pacino da USP. Parece Igualzinho. Hoje estamos com o Paulo, ou Al Pautino. Paulo Eduardo de Oliveira, Instituto de Geociências da USP. Ele é paleontólogo, tem muita experiência em área de ecologia e botânica, com ênfase em micropaleontologia. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E palinologia, que é diferente de paleontologia e diferente de paulontologia. Muito diferente. Então a gente pode começar com... Já situei um pouquinho o que é micropaleontologia, o que estuda isso. Bom, a palavra micro quer dizer pequeno, né? Microscópico, né? Então, paleonto é o estudo dos seres antigos. Então, a micropaleontologia trabalha com organismos que são visíveis somente com o uso de algum instrumento óptico, né? Então, um microscópio, uma lupa, né? Então, nós trabalhamos com organismos muito pequenos. E isso quer dizer que muitos deles são fósseis. Então, a micropaleontologia geralmente trabalha então com micro-organismos, né? São organismos muito pequenos e que já estão fossilizados, né? Geralmente unicelular? Alguns são unicelulares, outros são multicelulares e eles estão fossilizados no registro fóssil, a gente diz, né? Então, muitos estão extintos, outros ainda estão presentes até hoje, né? Apesar de serem muito antigos, estão aqui até hoje. E qual é a diferença de fóssil para uma ossada normal, assim? Bom, a ossada é um resto de um organismo, né? Então, a parte esquelética dele, né? E o fóssil é um resto ou um vestígio deixado por organismo que foi fossilizado, né? Que ficou litificado, quase transformado em rocha, né? Processo químico que acontece. Isso é um processo químico, geralmente, que causa essa transformação do resto, uma parte do organismo, ou então uma ossada, que nem você falou, e ela ficou litificada, ficou endurecida, né? No processo de transformação no meio ambiente onde ela estava, né? Seria a rocha sedimentar, né? Todos nós vamos virar fósseis um dia. Não porque a maior parte das pessoas, quase ninguém vai ficar fóssil. Por quê? Porque vai haver decomposição total do corpo, né? Então qual que é a condição para virar um Para fóssil? você virar um fóssil, vamos dizer, você virar um teria que ser enterrado que nem um faraó do Egito, né? Bora lá. Então lá, por ser um ambiente muito seco, não tem atividade bacteriana, não vai haver vai haver decomposição, mas é uma decomposição muito menor, num ambiente extremamente seco. Então por isso você tem as múmias, você tem múmias até bem preservadas, dá para ver até a cor do cabelo da pessoa. Então, se você quiser se transformar em um fóssil, Vire um faraó. ou se congele lá se congelar também, né? É? Tem mamute que a galera acha inteiro. Tem mamutes na Sibéria, né? Animais que existiram há 5.000 anos atrás, estão extintos por sinal, e estão lá nas tundras da Sibéria, lá congeladinhos. É caro para se congelar, não? Deve ser bastante caro. Dizem que o Walt Disney está congelado, né? Dizem que... Ele está congelado. Voltando um pouco sobre micropaleontologia, você disse assim que você busca entender ou estudar os fósseis de micro-organismos, ou de coisas que você... de nível microscópico. E o que você consegue descobrir fazendo esse tipo de estudo? A minha área de pesquisa, ela é a palinologia. Então, na palinologia nós trabalhamos com grãos de pólen, né? Que é a parte masculina das flores, né? Que é usada na fertilização para gerar a semente, né? Uma nova planta, né? Então, nós usamos o grão de pólen de plantas que ficou preservado em sedimentos. Nós datamos os sedimentos, chegamos a saber a idade que esse grão de pólen, quando que ele foi depositado, quando que a planta existiu, e a partir do reconhecimento desse grão de pólen, nós sabemos que tipo de vegetação existia numa área.
Então, uma pergunta que a gente tenta responder é assim: você tem uma área de Mata Atlântica. A pergunta é: quando que a Mata Atlântica se instalou aí? Foi sempre Mata Atlântica? Será que foi um cerrado? Será que mudanças climáticas ocorreram e era um cerrado e depois virou Mata Atlântica e assim por diante? Tudo isso baseado no exame daquelas estruturas, no caso, o grão de pólen, né, que é o assunto da palinologia. E nós identificamos, então, datamos os sedimentos e reconstituímos, né, toda a história de uma paisagem, desde que a gente tenha uma deposição de grãos de pólen nos sedimentos, que nós possamos coletar, datar e identificar no microscópio. Né? Então a gente estuda muito variações climáticas, variações que afetaram a presença humana, como que a presença humana afetou uma paisagem no passado. Então isso tem muita aplicação para o entendimento do presente, né? Professor, só por curiosidade, a datação que vocês fazem é por carbono 14? Carbono 14. Nós trabalhamos com uma escala de tempo que está dentro do intervalo. Carbono 14 é bom para datar coisas de alguns milhares de anos até 60 mil anos. De repente você tem uma pergunta que, ou sua análise ela está mais interessada num passado bem mais remoto, tá? Então tem que ser outra técnica de datação, muito mais cara, muito mais laboriosa, né? Entendi. E voltando só um pouquinho nos conceitos do vestibular. Pólen é angiosperma. Gimnosperma também, os pinheiros também têm pólen, né? As samambaias, por exemplo, que é um grupo de planta mais primitivo, digamos assim, do que as angiospermas, ela tem esporos. Então tem toda uma... Aí eu teria que explicar a diferença biológica entre um grão de pólen. O grão de pólen, para ser mais fácil de entender, pensa no esperma humano e no óvulo, né, da mulher. Então, o pólen seria o equivalente do esperma. É a parte masculina que vai se unir ao seu equivalente feminino para gerar o embrião, né? Então seria a analogia mais fácil para a gente entender seria o esperma humano, né? O esperma dos animais, né? Dos mamíferos. E quanto tempo demora para se decompor esse pólen? Então, vamos dizer, uma planta, vamos dizer, ela está florindo hoje, né? Então ela está produzindo grãos de pólen que vão eventualmente ser transferido por uma abelha, por um inseto, vai levar esse grão de pólen até a outra flor da mesma espécie, onde ele vai fecundar a parte feminina, né? Esse grão de pólen, ele pode durar num solo até por volta de um ano e pouco. Até por sinal, daí tem um assunto interessante que é estudos forenses, né? Essa pergunta sua ajuda muita gente a entender, assim, a questão da paleontologia forense. Por exemplo, tem um crime que ocorre numa paisagem. Vamos dizer que ocorre um crime lá no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. Daí então a polícia tem os seus suspeitos, né, a investigação, e daí tem uma pergunta: será que essa pessoa esteve lá no Parque do Ibirapuera? Então vamos olhar a roupa da pessoa, se possível lavar o cabelo da pessoa e tentar extrair algum pólen que foi produzido por alguma planta lá naquela paisagem, ficou retida na roupa, eu identifico e falo: não, essa planta tem lá sim, e só tem lá, por exemplo, seria o caso ideal. É o né? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sim. A paleontologia forense tem muita aplicação, especialmente nos Estados Unidos e Europa, eles são muito adiantados nisso. Então o pólen na superfície 1 ano. Mas vamos dizer, num solo superficial fica 1 ano, porque ele vai, mas aí, conforme ele vai degradando. Conforme ele for, que nem você disse que a gente, que você pega fósseis, não sei, fósseis de pólen. Aí tem uma questão importante. Se ele cair numa bacia de sedimentação, local onde ele vai ser depositado e onde várias partículas minerais vão se precipitando... Por exemplo, um fundo de um lago. Um fundo de um lago, um pântano ou no fundo do oceano, eventualmente ele vai ficar numa camada sem oxigênio. E nessa camada sem oxigênio não vai ter decomposição. Aí preserva. Daí ele fica... Ele seria um faraó microscópico preservado ali. Esse pólen faraótico... Olha, é a primeira vez que eu falo isso. Eu nunca falei assim, mas... Ele é possível fecundar uma nova planta? Ele funciona ainda como gameta? Essa é uma excelente pergunta. Essa daí tem a ver com a questão da viabilidade do material genético, né? É só uma curiosidade mesmo, porque ele surgiu. Uma coisa eu digo, nós conseguimos extrair DNA de sedimento.
Mas essa molécula já está degradada, ela é só partes dela, né? Eu não sei, isso teria que perguntar para um geneticista, né? Uma pessoa que trabalha com uma pessoa que trabalha com genética, perguntar uma vez esse pólen ficou exposto à atmosfera, quanto tempo haverá a viabilidade do DNA dele, né? Isso é uma pergunta que tem que perguntar. Isso já foge da minha área. Então, você falou que se eu for no Ibirapuera, por exemplo, eu vou voltar de casa com a minha roupa toda cheia de pólens no cabelo. Então, muito provável que você venha com um sinal daquela paisagem, né? Porque nós, na paleontologia forense, por exemplo, nós não só trabalhamos com pólen, tem outras coisas que vêm junto, né? Então, muitas vezes um sinal químico, sabe lá, lá está tendo uma precipitação de alguma partícula. Então, nós tentamos examinar tudo que aparece vamos dizer, no material que está sendo analisado pela perícia, né? E como que vocês fazem esse processo de separar porque é microscópico, você pinça, aqui é um pólen, aqui é uma outra coisa. Então, você, no caso, vamos dizer, na paleontologia forense, né, eu ia pedir, por exemplo, para a perícia, se eu podia pegar o sapato da pessoa, e no sapato, olha, seu sapato que mostra que você caminhou tem alguns resíduos aqui, né? Então, tem até restos de solo aqui, ó. Então eu já pegaria essa amostra aqui de solo, processava quimicamente, extraía tudo. Tem várias técnicas, né? Então vou olhar pólen, então eu vou extrair tudo, vou destruir tudo que não é pólen, tem ácidos que fazem isso. Aí eu pego esse resíduo, ponho numa lâmina, levo para o microscópio e identifico. Aí eu falo, olha, o Ariel estava andando lá numa área que tem muita concentração, lá no Ibirapuera tem muita planta exótica, né? Então ia ter um conjunto, um sinal, se elas estão emitindo, ou se de repente é um pólen que foi depositado há 5 meses atrás, não sei. Daí, olhando o que está lá, e eu comparando com a paisagem atual, eu falo, não, ele esteve sim, você é autor do crime. Crime. Assim, não, você esteve sim lá porque tem isso, e na cidade de São Paulo essa concentração só está representada no Ibirapuera, por exemplo. Seria um exemplo. E para a gente ter um pouco do panorama, quanto viaja um pólen? Uma excelente pergunta. Na nossa flora, nós temos plantas que a viagem é feita pegando carona com borboletas, insetos, morcegos. Nós temos vários, o que a gente chama de dispersores, né, do pólen, ou que são vetores, né? Então, temos vários. Na nossa flora, ao contrário da flora da América do Norte e da Europa, quase eles não têm o morcego dispersando pólen. Na nossa flora nós temos. Então, nós temos vários elementos, né? Então, por exemplo, o morcego, temos morcegos aqui em São Paulo que estão se alimentando aqui na Serra da Cantareira e transportam pólen da Serra da Cantareira até Ubatuba, em apenas um dia. São 150 quilômetros em linha reta. Então tem um transporte aí por animais que é considerável, por exemplo, o morcego, né? Agora nós temos grãos de pólen que são transportados pelo vento e que são transportados por milhares de quilômetros. Olha, essa semana aqui em São Paulo a gente estava tendo uma frente fria muito forte, né? Frente gelada. Teve uma época que eu fiz esse tipo de trabalho de examinar o que está sendo depositado, que está vindo pela corrente de ar. Então, se você fizesse hoje uma coleta de pólen nessa semana que está bastante fria, você vai ver que tem muitos grãos de pólen vieram lá da Argentina, 2-3 mil quilômetros de distância, chegaram aqui. Você filtra o ar? Você põe o que a gente chama de coletor de pólen, é um funil. Tem um filtro, né? Então ele pode cair tanto pela precipitação, pela gravidade ou pela chuva. Então, às vezes ele está É tipo uma biruta. Ele cai junto com a chuva, porque a molécula da água envolveu, né? A água envolveu e ele tá nessa chuva, né? E ele acaba caindo então nesse coletor. Depois de um tempo você vai lá, pega o filtro, processa, leva para o laboratório. Então você consegue dizer sinal de plantas que você pega sinal de plantas que estão a milhares de quilômetros. Então tem de tudo. Assim como tem grãos de pólen que não viaja mais que 10 metros da planta mãe, 20 metros.
ele tem grãos de pólen que viajam milhares de quilômetros. Isso depende do formato dele? Depende da talvez? estrutura, se ele tem adaptação. Então, esses que viajam muito, estão de plantas que são dispersam o pólen pelo vento, eles são muito pequenos. São bem pequenininhos, são alguns micros, né? Tipo aí 10, 15, 20 micros. São grãos pequenos, né? Outros, eles têm estruturas tipo bexiga, uma vesícula, que é uma verdadeira bexiga que ajuda ele a ficar em flutuação na atmosfera. Esses conseguem ir até 4.000 quilômetros. Nossa. A planta ela quer reproduzir, né? Ela quer reproduzir, se manter. É tipo o ser humano, né? É tipo o ser humano. A vida é isso, né? Então quer dizer que o tempo todo a gente tá respirando pólen quando tá andando... Olha, isso é interessante. Essa pergunta é bem legal, porque quando eu cheguei na USP em 95, foi a primeira vez, eu trabalhei na USP em 2 intervalos de tempo diferente, e no meio tempo eu trabalhei numa universidade particular. Mas quando eu cheguei na USP pela primeira vez em 95 para trabalhar no Instituto de Geociências, tinha uma pesquisadora, que hoje é até por sinal é professora lá, e ela estava interessada em saber se ela tinha uma hipótese, e eu falei, olha, sua hipótese é perfeita. Ela examinando os prontuários do HU, ela trabalha com precipitação atmosférica até hoje. E a hipótese dela é que muitas pessoas na cidade de São Paulo iam para o HU pensando que estavam com gripe, quando na verdade elas estavam com alergia a pólen. E então até a gente ia começar um projeto de ver se na época de inverno, quando as pessoas parece que reclamam mais de gripe, né? Se na verdade elas não eram alérgicas a pólen. E o vilão aí da história seria o pólen do eucalipto, que está florescendo nessa época do ano. Algumas espécies... O grande vilão em geral, né? Para de usar. Não, mas o eucalipto é uma árvore maravilhosa. Né? Tem koala. Se não fosse o eucalipto, muitas das nossas florestas já tinham sido derrubadas. É verdade. Tem que pensar do outro lado também. Mas então tem isso Não, mas é que também. nem no caso, às vezes o diagnóstico, em vez de você dar um remédio para gripe, você pode dar um antialérgico para a pessoa. Então, só que no Brasil está muito atrasado esses estudos, não pegou essa linha de pesquisa. Então, muitas pessoas são hiperalérgicas e o sintoma da alergia, muitas vezes, confunde com o sintoma de gripe. Então, o pólen aí, isso aí chama alergopalinologia, a palinologia das alergias, né? Na América do Norte isso é muito levado a sério. Pra você ter uma ideia, tem o homem do tempo, ou a mulher do tempo na televisão, na primavera, depois de falar do tempo, ele ou ela vai falar assim, olha, hoje quem tem alergia a tal tipo de planta, saia com uma máscara, porque até eu falo que é um bom emprego para os palinólogos na América do Norte, é fazer a chuva polínica, né, o que está precipitando a atmosfera, para as estações de televisão. Porque essa é uma informação importante. Pessoas alérgicas, acho que lá tem até mais que aqui, porque justamente lá tem mais pólen no ar do que aqui. Então é levado muito a sério isso, porque uma pessoa com alergia pode ter problemas de trabalho, não pode, vamos dizer, uma reunião importante, a pessoa está totalmente alérgica, não vai ter um desempenho, né? Então, ao sair de casa, se ela souber que aquele pólen está no ar com maior frequência, maior abundância, ela vai se proteger, vai pôr uma máscara, vai... Né? Eu só tinha uma pergunta, porque você acabou de falar que lá na América do Norte tem muito pólen no ar, assim, Sim. Mas a gente falou que aqui na América do Sul tem mais vetores que transportam. Sim, esse perfeito. pólen. Mas Então- também temos, né? De tanto é que tem esse estudo, né? Com os eucaliptos, né? Sim, mas aí por que aqui não tem tantas pessoas ou tantos casos de alergia? Mas é aí que eu falo, eu acho que muitas pessoas não sabem. Porque, infelizmente, a alergopalinologia não foi um campo que não pegou muito no Brasil. Apesar que acho que tem uma pesquisadora no Rio Grande do Sul, são poucos. Acho que menos de 3 ou 5 no Brasil todo estudam a alergopalinologia. E por que isso? A falta de interesse, falta de dinheiro? Eu acho que é falta de informação mesmo, né? Eu acho que, primeiro, que a própria população não se vê vítima da alergia. Eu conheço pessoas que são extremamente alérgicas a vários tipos de plantas. E assim, tem uma árvore que a gente chama arroeira brava, né? Quem é do interior conhece, né? Tem pessoas que não podem chegar perto da árvore totalmente. Ela é brava, né? Então, a arroeira brava. É brava por causa disso, porque ela causa uma reação alérgica. A família da manga, né, em geral, é uma família de plantas Bravas. bravas, alergônicas, né, que a gente chama, né, que causam alergia.
Sobre a paleontologia, uma coisa interessante também, falando da aplicação, é os estudos de mel. O que acontece? De vez em quando é capaz de a Polícia Federal entrar em contato com um palinólogo e falar, olha, eu estou com um problema aqui, eu gostaria de saber se esse mel é verdadeiro ou é falso, né? Por quê? Muitas empresas querem exportar mel, né? O mel é um produto de alto valor econômico, né? E muitas vezes é muito fácil você vender mel fajuto por mel verdadeiro, dizendo que é mel verdadeiro. E quem responde isso é o palinólogo. Ele pega uma amostra e mel verdadeiro tem que ter pólen. Claro, foi abelhas. Porque o que acontece? Muitas vezes pega o melaço da cana e adiciona um pouquinho de mel para dar aquele cheirinho mais do mel e vender aquilo como mel. Muitas pessoas compram mel pensando que é mel, na verdade estão consumindo um melaço de cana. Que bonita. Os dois engordam, né? Enfim. Para quem está interessado em trabalhar com paleontologia, o que essa pessoa, como é o dia a dia do palinólogo, o que ela precisa ter para trabalhar nessa área? Olha, Ariel, eu falo sempre assim para o aluno, tem uma coisa que separa a pessoa que pode se dedicar a isso e a pessoa que não deve. É gostar de ficar ao microscópio, pelo menos no mínimo 6 a 7 horas por dia por um certo tempo da sua vida. Se você não gosta de microscópio, não é para você. Então é assim, eu adoro. Eu acho, eu sou uma pessoa da visão, da imagem. E a cena microscópica para mim eu acho fantástica. Você vê coisas. É uma outra realidade. É um outro mundo. Até por sinal, na aula semana passada, eu estava mostrando material para os alunos de paleontologia, mas me atraiu uma imagem de um tecido de planta, não era pólen, lógico, era um tecido. Eu pedi para a aluna, ela tem uma aluna que sabe fotografar com a máquina digital, até com o celular, ao microscópio, né? Eu pedi para ela, porque era muito bonito, era um tecido de planta, material já tem uns 5.000 anos, e você vê as células, e tudo bonito. Eu falei, parece uma obra de arte. Muita coisa do mundo microscópico remete à arte, à arte moderna. E é um mundo... Então você tem que ter o prazer de sentar ao microscópio e ficar horas e horas ali, identificando, vendo. Agora tem pessoas que não tem paciência para fazer isso. Então eu acho que essa é a coisa que é fundamental. O resto você aprende, né? Você aprende. O que você não aprende é gostar de trabalhar ao microscópio. Ou você gosta, pode ser que você aprenda, eu não sei. Eu acho que tem que ter uma aptidão, tem que ter uma vocação. E eu acho que são as pessoas da imagem, que gostam de imagem. Porque tem coisas lindíssimas que a gente vê, estruturas. De repente você vê assim, um mineral lindo, com uma cor fantástica. São coisas que... Tem que saber apreciar esse tipo de obra de arte, gostar, né? Não, é que você tem que ir em busca ali daquela... que em busca daquele objeto, que é o grão de pólen, muitas vezes você no caminho você vê coisas muito bonitas também. O grão de pólen não deixa de ser muito bonito. Eu nem imagino como que é um grão de pólen. Tem vários formatos, mas no mundo da micropaleontologia a gente trabalha com, por exemplo, algas diatomáceas, que são estruturas lindíssimas. Até por sinal, uma historinha que me ocorreu na cabeça. Quando eu fazia o mestrado, eu trabalhava com diatomáceas e tinha lá nos Estados Unidos, e tinha um brasileiro que ficou sabendo que eu trabalhava com diatomáceas, ele é arquiteto, e ele ficava todo dia atrás de mim, você tem fotos de diatomáceas? Eu tenho. Você tem dessas circulares? Eu tenho. Vamos fazer uma imagem no microscópio eletrônico de varredura. Eu falei, vamos fazer. Eu fazia e nunca entendi por quê. Depois de muitos anos fiquei sabendo que ele pegou uma dessas estruturas circulares e construiu um ginásio de esportes lá em Salvador, que se você estivesse no meio do ginásio de esportes e olhasse para o teto do ginásio, você ia ver aquela diatomácea, aquela alga circular. É lógico, um organismo que tem 60 microns, né? Só para ter uma ideia, 1 micron é a milésima parte. Você pega 1 milímetro e divide em 1000 partes, então você seria 60 partes, né? Bem pequeno. Bem pequeno. E é uma inspiração para a arte. Ele extrapolou. Até por sinal, tem uma coisa engraçada. Eu lembro que no jornal americano desses que vendem isso no mercado, que é sensacionalista, que não tem nenhuma credibilidade. Então, tava assim, apareceu um UFO, né? Um objeto voador não identificado. Eu bati o olho, eu falei, putz, não é uma fumaça, não é um objeto voador. Você é muito bem identificado, mas voa também.
As diatomáceas, algumas voam, sim, algumas, mas Quantos poucas. tipos de pólen tem? Nossa. Um número Nossa. assim? Eu vou responder assim, ó. Plantas que produzem pólen, nós temos em torno aí, vamos chutar, umas 500 mil espécies, né? Agora, tipos de pólen, morfologias, né? Isso já Número é... aí. 500 mil é um bom número. Não vai ter 500, porque daí cada espécie teria que ter um tipo, né? E não é assim. Tem alguns tipos que várias espécies compartilham, né? Alguns milhares. Alguma espécie Não. tem vários tipos? Não, uma espécie só tem um tipo. Pode ser que algumas vezes nós notamos que a espécie ela está evolutivamente ela está transicionando, então o grão de pólen muitas vezes revela que ela já mudou ou ela está mudando, ela está evoluindo. Então Às vezes tem pólen de uma característica daí você passada. pega uma espécie tem dois tipos diferentes, isso ocorre, sim, mas é raro, mas tem. Uma vez na aula de paleontologia, você falou que dava para medir grau de pureza de água, Usando as diatomáceas. as diatomáceas. Sim, é muito usado nos Estados Unidos, Europa. A gente tentou, há um tempo atrás, convencer a CETESB. A CETESB faz o monitoramento da qualidade de água do estado de São Paulo, né? Então, eles fazem testes químicos e muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes o aparelho dá problema, ou sabe lá, ou é caro para fazer o teste. Enquanto que a diatomácea, se você, vamos dizer, a qualidade da água que você fez retirou a diatomácea, ela representa a qualidade da água naquele dia. Então, se a qualidade da água mudar, no dia seguinte mudou. As diatomáceas já são outras. Então, é muito usado. A comunidade europeia usa diatomácea, os Estados Unidos usa. Eu trabalhei, quando eu era estudante de mestrado, era muito para me ajudar financeiramente. O meu orientador me arrumou um trabalho de monitoramento de água ao lado de uma usina nuclear, lá em Ohio. E então a gente ia, tantos e tantos dias, a gente ia do lado da usina nuclear, pegar a amostra de água e ver se a usina nuclear estava afetando a qualidade da água. Por uns 4 meses eu ganhei um dinheiro para me manter como estudante de graduação, de pós-graduação, fazendo esse tipo de trabalho. Então é muito usado, são excelentes bioindicadores. E afetava? Tinha Não. olho? Não. As diatomáceas tinham olho? Impressionante. Eu fiquei nessa universidade 4 anos, o laboratório, mas eu acompanhei esse estudo porque era uma parceria entre a universidade e a usina nuclear. Então, a gente usava via água, via outras coisas na água também, não era só as diatomáceas, via insetos aquáticos, via um monte de coisa. E nunca teve nenhum problema, é muito bem monitorado. Que a coisa muito bem monitorada. Os anos que eu fiquei, nunca ouvi falar. E se tivesse ocorrido, acho que o meu ex-orientador, teria me avisado, olha, a usina lá causou algum problema e tal. Nunca ouvi falar. É muito bem controlada a coisa. Professora, a paleontologia ajuda a entender a evolução das plantas? Sem dúvida. A paleontologia é uma das... Existem várias ferramentas, a paleontologia é uma delas. As pessoas interessadas em evolução, muitas vezes, vêm atrás da gente para fazer justamente essa pergunta. Você consegue nos ajudar com esse aspecto da paleontologia? Então, por exemplo, as plantas mais primitivas, elas têm um tipo de pólen, né? Vamos pensar assim, uma morfologia, né? As mais evoluídas têm outra morfologia. Então, ela dá, por exemplo, indicativos. Então, por exemplo, digamos que você encontre pela primeira vez uma planta que não foi identificada ou estudada pela ciência. Daí vem a pergunta, será que ela é uma planta moderna, pertence a uma família moderna ou é uma família antiga, né? Ela é mais primitiva, digamos assim. A paleontologia é excelente a ferramenta aí. Ela ajuda, ela colabora. Então, nos programas de evolução de plantas, que é o Instituto de Biociências, ou aqui da USP, ou o Instituto de Botânica, pessoas interessadas em evolução, com certeza, em alguma parte do estudo, vai dar uma olhada no grão de pólen, sim, que vai dar um subsídio para o entendimento, até para entender como que essa família evoluiu, como que ela se insere dentro de um quadro de evolução, né, daquele grupo, né? Ajuda muito. Legal. Bacana. Continua.